Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio aqui no Papo de Físio. Então, boa noite, boa noite. Toda terça-feira às 19 horas a gente tem um encontro chamado Papo de Físio. Então, toda terça às 19 eu pego um assunto dentro da terapia intensiva e descomplico esse assunto para você. E hoje um tema bem recorrente entre os fisioterapeutas, entre os estudantes de fisioterapia, com uma dúvida que chega bastante aqui para mim, que é: Tamires, quanto eu coloco de oxigênio para o meu paciente? Então, meu paciente está ruim, meu paciente está piorando, está saturando na sua frente. Quanto de oxigênio a gente escolhe para cada paciente? Esse é um assunto primordial para você conseguir trabalhar na UTI, conseguir dominar a ventilação mecânica, porque é um parâmetro no ventilador mecânico que, quando a gente erra, o paciente passa mal ali na nossa frente de forma muito instantânea. Então é fundamental que você domine o assunto. Então, as dúvidas mais frequentes existe regra de bolo? Eu coloco mesmo o valor de oxigênio para cada um? E é isso que a gente vai conversar hoje aqui no nosso Papo de Físio. Então, bora lá. Primeiro de tudo, a gente tem que entender quais são os valores normais de oxigênio, certo? Para a gente entender isso e saber o que a gente está ofertando para o nosso paciente, sem que o nosso paciente piore na nossa frente na UTI, a gente tem que lembrar o que é normal de oxigênio, certo? Então, o normal de oxigênio agora aqui na minha casa e na sua, sem o uso do oxigênio suplementar, seja por um catéterzinho, por alguma outra via, é de 21%. Então, aqui agora, respirando eu e você, que estamos sem o uso de nenhum oxigênio a mais complementar, nós estamos respirando a 21% da atmosfera. Então, na nossa atmosfera tem 21%. Por que é importante a gente saber disso? Porque o ventilador mecânico ele vai trabalhar com você de 21% até 100%. Então, o ventilador mecânico vai te dar esses valores. 21%, que é o mínimo, e 100%, que é o máximo. E olha que legal. Quando você sabe que 21% é o mínimo de oxigênio, você entende por que o ventilador mecânico vai de 21 a 100. Então, uma dúvida bem comum é: por que então o ventilador mecânico me dá um valor de 21 a 100? Por que não é de 0 a 100 para eu escolher o oxigênio do paciente? Porque ele trabalha com o que é na atmosfera, que é 21%, até 100%, que é o máximo. Então, se você sabe que nós estamos respirando nesse momento a 21%, e você vê um paciente entubado com 21% de oxigênio, você sabe que ele está bem, que ele está respirando com a mesma quantidade de oxigênio que você. Agora, quando você bate o olho no ventilador e vê lá 100% de FI, você fala: opa, ele está com o máximo de oxigênio. Então, você entende que esse paciente não está tão bem assim. O que o oxigênio representa num paciente internado, na ventilação mecânica? O oxigênio nos mostra se esse paciente está conseguindo fazer troca gasosa ou não. Então, como que é feito isso? Um dos botões que a gente mexe na ventilação mecânica para ajustar o oxigênio do nosso paciente é então a chamada FO2, que você provavelmente já ouviu aí, ou no estágio, ou em algum momento da sua vida. A FO2 ela é uma fração inspirada de oxigênio, por isso o nome FO2, fração inspirada de oxigênio. Tamires, mas por que eu tenho que saber disso? Porque se é uma fração, a gente tem que lembrar da matemática, é uma divisão. Por isso que quando a gente fala de oxigênio, a gente fala em porcentagem. Acho que não vai aparecer minha caneta, tá bem fraquinha. Por isso que quando a gente fala de oxigênio, a gente fala de porcentagem. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, pra ficar mais fácil de ilustrar. Espera só um minutinho. Essa caneta. Deixa eu ver. Ó.
Então, quando a gente fala de oxigênio, a gente fala em porcentagem. 21% de FI meu paciente tá, o seu paciente tá. 100% de FI o nosso paciente tá. Por quê? A fração inspirada de oxigênio, que é a sigla da FO2, ela é uma porcentagem. Por isso ela é dada em porcentagem. Por quê? Aqui na atmosfera, eu e você estamos respirando a 21%. Visto isso, a gente já sabe que por isso o ventilador mecânico ele é inteligente e ele nos entrega o oxigênio em 21%, 30%, 40%, porque é uma fração. É como se eu tivesse dado uma fração do oxigênio para o seu paciente. Para você entender ventilação mecânica, se sentindo seguro, sabendo exatamente qual botão você está apertando para oferecer o que é certo para o paciente, você precisa entender as nomenclaturas. Então, se eu te perguntasse o que é FiO2 a partir de agora, ficaria mais fácil de você responder. É uma fração, é uma quantidade de oxigênio que você está ofertando para o paciente. Como que a gente vê isso, então? Um dos parâmetros muito importantes no dia a dia da UTI é a chamada PaO2. Então, vou colocando aqui, que a minha lousinha não tá, a caneta não tá funcionando. Então, um dos parâmetros que a gente vê todos os dias nos nossos pacientes entubados é a chamada PaO2, que é a pressão arterial que a gente tem do oxigênio no nosso sangue. Tamires, como que a gente vê isso? A gente vê isso através da gasometria. Então, valores normais de PaO2, que é os valores que são lá da gasometria, um exame lá do nosso sangue, da nossa artéria, são valores normais de 60 ou 80, dependendo da literatura, até 100. Então, quando o nosso paciente está muito cansadinho, ele está ofegante, com a boca roxa, com as pontas do dedo roxo, você conversa com ele antes dele entubar, ele está cansado, ele está mostrando para você que ele está entrando em um desconforto respiratório tão grande que ele precisa ser entubado. Quando ele é entubado e é coletado uma gasometria pela equipe, os valores de PaO2 dele vão lá embaixo. Por quê? A PaO2, essa pressão de oxigênio, essa condição sanguínea do oxigênio, está correlacionada com o nosso paciente à troca gasosa. Então, se eu olho uma gasometria e os valores estão abaixo do que é normal, do que é 60, eu entendo que esse nosso paciente está com um problema de troca gasosa. É um paciente que vai te saturar, é um paciente que vai te dar mais trabalho no plantão, que você vai ficar mais preocupado se ele está bem. Por quê? O pulmão dele não está conseguindo fazer troca gasosa. Então, você entende que ele está numa disfunção. Por isso que a gente precisa entender a gasometria para trabalhar na UTI, porque eu vejo o dado da gasometria, eu junto com a ventilação mecânica e a gente corrige essa condição. Então vamos lá, FO2 é o botão do ventilador mecânico que você clica, é a fração inspirada de oxigênio, que vai de 21%, que é o mínimo, que é o que nós estamos respirando agora, até 100%. Enquanto que a PaO2 é uma pressão, é um valor que a gente encontra lá na gasometria para mostrar se o nosso paciente está com problema para respirar, para fazer troca gasosa ou não. Esses são os primeiros conceitos que você deve entender para trabalhar na UTI. Por quê? Aí vai complicando um pouquinho mais, que é que a gente começa a ouvir sobre relação PaO2, valores de hipoxemia, valores de insuficiência respiratória, e daí vai cada vez mais esse universo pensando no nosso paciente. Por isso que você precisa entender o que aquela sigla significa. Entender ventilação mecânica tem que ser muito claro. Esse botão significa isso, o valor dele vai de tanto a tanto. Se eu der menos vai acontecer isso, se eu der mais vai acontecer isso. Pensando nisso, você deve estar pensando aí, Tamires, tudo bem, eu entendi o que é a relação, o que é a PaO2, o que é a FO2, mas quanto eu coloco de oxigênio? Quanto eu vou lá no botão, clico e escolho para o paciente?
Então, a quantidade de oxigênio que seu paciente vai receber no ventilador mecânico é escolhida por você, não é escolhida por ele, independente da modalidade que ele esteja. Ele pode estar muito grave numa modalidade controlada ou evoluindo um pouquinho melhor na modalidade espontâneo. Independente da modalidade, você vai escolher o quanto ele precisa de oxigênio. E aí você deve estar pensando, mas qual valor eu coloco? Existe uma regra de bolo que dê certo para todos os pacientes? Não. Por quê? Primeiro porque cada paciente é um paciente único, né? Cada ser humano é um ser humano único. Pode ser que eu esteja com uma pneumonia muito grave, entubado, você esteja com a mesma condição pneumônica ali da pneumonia e o nosso organismo reage diferente. Talvez você fume, eu não fume, talvez você faça atividade física, eu não faça. Então, o nosso pulmão vai se comportar de maneira diferente. Então, não existe regra de bolo do botão de você saber exatamente o número que você vai colocar para o paciente. Por isso, gera tanta dúvida. Mas calma, existe uma maneira de você saber se o que você está colocando de oxigênio para ele está sendo o suficiente para ele melhorar, para ele não piorar. O que seria isso? Se os valores de FO2 vão de 21% a 100%, você deve escolher um valor entre o mínimo, que é 21, e 100%, que é o máximo, que seja resultante da saturação do seu paciente. Tamires, agora eu confundi tudo. Saturação é quando a gente coloca lá o oxímetro no dedo do paciente e a gente olha no monitor. Então, o paciente está com 91, 92, 93%, mostrando lá no monitor do paciente. Então, todos os pacientes vão ser monitorizados com a saturação. Então, ele está lá com o oxímetro no dedinho dele, mostrando a saturação. Então, você vai parar de frente para o ventilador mecânico, vai clicar no botão da FI e vai aumentando a FI, olhando para o monitor do seu paciente, para que ele atinja uma saturação de pelo menos 92%. Então, ele não precisa estar 100% saturando, não precisa estar com melhor oxigenação, pelo contrário, ele só precisa de um valor que ele fique entre 92% a 94%, 95%. Então, vamos pensar junto. Eu sou sua paciente, você vai lá no meu ventilador, clica e coloca 30% de FI, certo? Vai de 21 a 100, 30, um pouquinho, você coloca 30. Você olha no meu monitor atrás de mim e eu tô saturando 89. Opa, não é bom. Você vai lá, aumenta mais um pouco. Daí você coloca 35 de FI, saturo 90. Você coloca 40 de FI, eu começo a saturar 92, 93, tá ótimo. Então, para mim, como a sua paciente, 40% de FI vai ser o suficiente para manter a minha saturação dentro desse limite. Por que a gente pensa na saturação como um alvo? Porque a saturação estando mais controladinha, seu paciente não estando saturando, caindo, estando em rouxidão, estando em desconforto respiratório, mostra que o pulmão dele está conseguindo fazer uma troca gasosa melhor. Então, como a gente não consegue olhar por dentro do corpo do paciente, entendendo ali o que está acontecendo a cada segundo da condição da troca gasosa dele, o monitor, ele vai nos direcionando. Opa, tá tudo bem com a Tamires. Agora vamos pensar num segundo paciente. Você foi lá, colocou 40% de FI, lembrando de novo, vai de 21 a 100%, mínimo de 21 e máximo de 100%. Você colocou 40 e o paciente ainda está saturando 86, 87%. Você vai ter que aumentar até novamente ele atingir essa saturação alvo. Ele ficar no mínimo com 90, 92, 93%. E ao contrário, e se você olhar o monitor do seu paciente, ele estiver saturando 100%. Nossa, o paciente está saturando 100%. A equipe acha que o paciente está melhorando porque ele está saturando 100%. Daí você olha no ventilador mecânico desse paciente e vê que ele está com 60%, 70% de FI. E aí eu te pergunto,
será que vale a pena dar tudo isso de oxigênio para o paciente? Será que esse paciente não está com muito oxigênio? Por quê? A gente está acostumado na vida com que as coisas que fiquem baixas, né, acabando, fiquem muito ruins. Então, a gente sabe que se o paciente tiver pouco oxigênio, ele vai ficar muito ruim, ele vai ficar cansado. Se for um bebezinho, vai ter batimento de asa de nariz. Se for um paciente adulto, vai ter estímulo aqui de musculatura acessória, então ele vai cansar na sua frente. Beleza, você sabe que se você usar pouco oxigênio, o seu paciente vai ficar ruim. E se você usar muito, certo? Você vê lá, seu paciente está saturando 100% com uma FiO2 muito alta. Isso não vai também trazer problema para o paciente? Vai. O oxigênio usado da maneira errada por você, fisioterapeuta, lesa o pulmão do seu paciente. Então, do mesmo jeito que usar pouco faz mal, usar muito também faz mal. Também lesa o pulmão do paciente. Então, quando você estiver na UTI e vê um monitor com o paciente a 100%, olha a que custo ele está saturando a 100%. Então, ele está saturando a 100% com muito recurso do ventilador mecânico, que é a FiO2, abaixe esses parâmetros. Ou não, ele realmente está saturando bem, mas com um pouquinho de oxigênio. Aí, tudo bem. Pensando nisso, o que é pouco, o que é muito? A partir de agora, eu quero deixar uma lição para você aí, começar a ficar muito mais claro o universo da fisioterapia hospitalar. Se você vê um monitor de um ventilador mecânico com lá 80% de FI, me contem aqui, 80% é muito ou é pouco? Sendo que 21% é o mínimo de oxigênio que a gente pode dar no ventilador mecânico e 100% é o máximo. Então, mínimo de 21%, máximo de 100%. Se você olhasse na tela do ventilador mecânico, 80%, calma, vamos pensar junto, 80%, olhou lá 80%, o que você teria que fazer? Olhar atrás dele o monitor, então, quanto ele está saturando aos 80%, então ele está saturando 94%, 93%, 89%, o quanto ele está saturando 80%, e olhar a gasometria dele. Então, olhei a gasometria, olhei o monitor e olhei o ventilador mecânico. Se na gasometria esse paciente está bom, não está com uma hipoxemia, então está lá com valores de 75, valores acima do que é risco para o paciente. E você olha para o monitor, ele está saturando também 94. 80% para esse paciente seria muito, porque os dados da condição dele mostrariam que ele está bem. Mas o que é importante que você veja e comece a pegar um feeling com o paciente no ventilador? Olhou os parâmetros muito altos, você subentende que esse paciente não está tão bem na troca gasosa. Então, opa, o paciente está com 80 de FI, está com o monitor alterado, será que esse paciente está com problema de troca gasosa? E você vai ver a gasometria e vai confirmar essa informação. Agora, ao contrário, o paciente do lado está entrando em desmame ventilatório, então está na modalidade espontânea, já está respirando mais sozinho. E você olha lá que ele está com 30% de FI. Opa, se o mínimo é 21%, o máximo é 100% e esse paciente está com 30%, eu entendo que esse paciente não está com tanto problema de troca gasosa. Então, você consegue se nortear melhor. Tanto que uma das condições do nosso paciente sair do ventilador mecânico é que ele não esteja usando parâmetros tão altos que se a gente estubar ele, tirar ele do ventilador mecânico, ele vai se expor a um risco. Então, não adianta a gente tirar, você nunca vai estubar um paciente que está com 70%, 80% de FI, 50% de FI. Sabe por quê? Sabe o que vai acontecer? Na hora que você estubar, a saturação desse paciente vai despencar, ele vai começar a entrar em desconforto respiratório, porque ele precisava de muito oxigênio.
Talvez o pulmão dele não estava preparado para sair do ventilador mecânico. Então, uma das coisas que a gente olha para tirar o paciente do ventilador mecânico é quanto ele precisa de oxigênio. Por quê? Vamos pensar num paciente que não está em ventilação mecânica. Paciente, você recebe o seu paciente no primeiro dia. Ele está usando um catéterzinho de O2, então, no nariz, a 2 litros. Então, tá com um pouquinho de oxigênio, tá com 2 litros. Aí você atende esse paciente, você vai embora, vai para sua casa. No dia seguinte você chega, esse paciente está com uma máscara de Venturi. Então ele já saiu do catéter de O2 e ele está com uma máscara com fluxo de oxigênio tão alto que você escuta o barulho na máscara. Opa, esse paciente está piorando, ele está precisando de mais oxigênio para respirar. E daí vocês vai conversar junto com a equipe, será que esse paciente está pronto para ir de alta? Não, esse paciente está precisando de uso de muito oxigênio. Então, o oxigênio ele é uma das coisas que norteia também se o paciente está pronto ou não para ir embora. Pensando em ventilação mecânica, 2 parâmetros vão mostrar se o nosso paciente está com problema ou não de troca gasosa, que é a PIP e a FO2. Então, toda vez que você olhar na gasometria um problema de PaO2, você tem esses 2 parâmetros ventilatórios para ajustar, PIP e FO2. O que é um erro bem comum quando a gente não está ali no dia a dia da UTI? Olhei que a gasometria está ruim, até entendi que a gasometria estava alterada, mas eu não sei qual parâmetro alterar. Começa a mexer em um monte de botão sem entender se aquele botão no ventilador mecânico vai corrigir o que o seu paciente precisa. Então, ventilação mecânica, ela não é um jogo de acertos e erros, que a gente, vou tentar esse botão primeiro, depois eu tento esse, depois eu tento esse. Não, porque a gente está lidando com a vida do paciente e um ajuste errado pode custar muito caro para a vida dele. Então, se você está vendo que seu paciente está desaturando, tá cansado, tá começando a piorar, começando a usar músculos que ele não usava antes, então ele tá sim no ventilador mecânico. Você olha o monitor dele, tá caindo a saturação, o monitor tá apitando porque ele tá caindo. Você tem 2 parâmetros para ajustar na ventilação, PIP e FO2. Vai ajustar, vai adiantar nesse momento se você mexer, sei lá, em pressão, se você mexer em tempo inspiratório, se você mexer em fluxo, não vai adiantar, porque o problema do paciente é na troca gasosa. O oxigênio não chega no alvéolo dele o quanto ele precisa para fazer a troca gasosa. Então, esses 2 parâmetros no ventilador mecânico, a gente ajusta para ele conseguir respirar melhor. Então, de novo, Tamires, existe receita de bolo? Quanto eu coloco no paciente A, no paciente João, na paciente Maria? Vai depender sempre do alvo que você quer atingir. Então, você pensa, opa, eu preciso escolher um número que ele mantenha uma saturação alvo, como se fosse um tiro ao alvo. Se eu jogar até aqui, ele vai atingir aqui. Se eu jogar um pouquinho mais na frente, ele vai atingir lá na frente. E sempre é a nossa responsabilidade ficar de olho nisso. Porque às vezes, para algumas equipes, quanto mais o paciente estiver saturando, melhor. Nossa, se todos os pacientes estiverem saturando a 100%, é como se todo mundo estivesse muito bem. E não é bem assim. Ele está saturando 100% a que custo, né? É a mesma coisa que eu falasse para você. Nossa, eu não tô com dor nenhuma hoje. Você ia pensar, nossa, Tamires é uma pessoa saudável. Caramba, não tá com dor nem no músculo, nada. E daí eu te falo assim, eu não tô com dor nenhuma porque eu tomei 3 Dorflex. Opa! Então eu tô sem dor a custo de muita medicação, de muita dosagem de Dorflex. Por quê? O meu corpo não deveria estar com aquela medicação. O nosso paciente em oxigênio é a mesma coisa. Então, ele está saturando bem a custo do quê? De quanto de oxigênio? E você precisa ter muito claro isso em mente, de 21 a 100%. Outra coisa importante, e um paciente que estiver saturando bem, 97, 96%,
e está apenas com 21% de FI. 21%. Isso é bom? Isso é ruim? Isso é ótimo, porque o paciente está com nada de oxigênio. Ele está com a mesma quantidade de oxigênio que eu e você estamos nesse momento. Então, ele está respirando basicamente com a pressão atmosfera. Você não está dando oxigênio para ele. Então, isso é bom. Isso é um bom prognóstico pensando em troca gasosa. Então, eu sei que você queria chegar nessa aula de hoje com uma receita de bolo pronta. Para pacientes DPOCs, eu vou colocar esse valor de FO2. Para pacientes, neurológicos, eu vou colocar esse valor de oxigênio. Mas não existe essa receita de bolo. Agora, outra coisa importante. Entendido que é PaO2, que é os valores gasométricos, e os valores de FO2, você vai começar a entender se seu paciente está bem de troca gasosa, certo? Outra maneira da gente mensurar isso, deixa eu ver se eu consigo pegar uma folha aqui. Com a folha fica tudo mais fácil. Outra maneira da gente pensar nisso é a chamada relação PaO2-FO2. Vamos ver se assim vai aparecer. Peguei minha caneta aqui, mas não vi que ela acabou, da minha luzinha. Vamos ver. Outra maneira da gente pensar em oxigênio do nosso paciente é a relação PaO2-FO2. Gente, essa conta a gente faz todos os dias no paciente em ventilação mecânica. Mas, Tamires, eu sou estudante ainda. Você também precisa fazer. Mas eu tô com o paciente há 10 dias de plantão. Os 10 dias de plantão você precisa fazer. Por quê? Esse cálculo PaO2-FO2, ele é um índice, que a gente determina se o paciente está com problema de troca gasosa ou não. Principalmente usado em pacientes aí com síndrome do desconforto respiratório agudo. O que seria isso? São pacientes com problemas de troca gasosa. Por que muitos profissionais erram essa conta quando a gente faz no ventilador mecânico, Por quê? A PaO2 é um valor que eu vou achar na gasometria. A FO2 é um valor que eu vou achar no ventilador mecânico. Então, eu vou pegar o dado da gasometria do paciente e vou dividir pela relação, pela FO2 do meu paciente. Tamires, agora eu não entendi nada. Olha como o nome, tudo que é de ventilação mecânica, o nome está aqui para nos ajudar. Relação, certo? PaO2, FO2. Toda vez que a gente tem uma relação, a gente está dividindo alguma coisa. Então, se eu tenho uma relação com você, a gente está dividindo algo. Seja uma amizade, seja qualquer coisa. É uma divisão essa relação. Por isso que a gente usa os valores de PaO2 divididos por FO2, certo? Porque é uma divisão. Então, o valor de PaO2 você vai achar na gasometria, enquanto que o valor de FO2 você vai achar no ventilador mecânico. Vamos ver isso na prática? Se eu estivesse com um valor de PaO2 na minha gasometria de 90, então eu estou com um valor de 90 de PaO2 na minha gasometria, um valor bom. Porque abaixo de 60 é ruim, é uma hipoxemia, e acima de 90, de 100, é uma hiperoxemia. Então, muito oxigênio e pouco oxigênio. 60, ruim. Acima de 100, ruim, porque é mais. O meu tá 90, ok. Não tô com uso de oxigênio. Não tô com nenhum uso de oxigênio. Daí você vai lá olhar no meu ventilador mecânico, eu tô a 21% de FI. Ou seja, estou com o mínimo. Se você for fazer a divisão desse jeito no seu paciente no ventilador mecânico, vai dar errado. Porque você vai dividir 90 da gasometria por 21, vai dar uma conta errada. Por quê? Aí é matemática, A gente acha que fisioterapia não tem matemática e não queria desanimar vocês, mas UTI é composta de muita matemática. Por que essa conta dá errada? Porque a gente está falando de uma divisão e a fração também é uma divisão. Então, na equação, o valor de FI a gente tem que pôr em vírgula. Como que ficaria isso, Tamires? Se meu paciente está respirando, vamos lá. Se meu paciente está respirando
com 21% de FI, ele ficaria... Peraí, deixa eu ajeitar. Ele ficaria 90 dividido por 0,21. Então, a gente só transforma o valor da FI em decimal. Tamires complicou tudo. Não complicou não, porque aqui é um pouco de matemática. A gente estaria fazendo uma divisão em cima de outra divisão. Então, e se o seu paciente tiver com 40% de FI? Ficaria na conta 0,40. E se o seu paciente estiver com 100% de FI? Ficaria 100% aqui embaixo. Tamires, e se o meu paciente estiver com 30% de FI no ventilador mecânico? Ficaria 0,30. Então, às vezes, a gente fica meio frustrado achando que não entende alguma coisa de ventilação mecânica porque a gente não entende o conceito. Se é uma relação para mostrar que o oxigênio do meu paciente tá bom, o pulmão dele tá bom, eu tenho que dividir. Então, se eu fosse dividir 90, que eu tô respirando aqui, por 0,21, isso daria um valor de 428. Então, isso daria um valor de 428. Mas 428 é bom? É um valor alto? É um valor baixo? O que significa esses 428? Valores... Agora, a gente tem uma divisão, né? Dentro da ventilação mecânica. Pacientes que apresentam valores de 200 a 300, quando você faz essa conta, ok. Significa que ele está com uma boa troca gasosa. Agora, pacientes que apresentam, como por exemplo pacientes de COVID, apresentam uma relação de 200 a 100, a gente fala que ele já está moderado. Então, ele já é uma SARA moderada, ele está com problema de troca gasosa. O pulmão dele tenta fazer a troca gasosa e não consegue. Tamires, e se eu fizer essa divisão PaO2 por FO2 e der abaixo de 100? Esse paciente está muito ruim na parte gasosa, ele é grave. Sabe por que é importante a gente saber disso? Você provavelmente viu foto ou viu aí nos plantões, na pandemia, os pacientes pronados, né? Então, deitadinhos com a barriga para baixo, nessa posição no ventilador mecânico, a pronação. Uma das indicações da pronação é justamente quando a troca gasosa no nosso paciente está tão ruim, ele está com um risco de vida tão grande com a troca gasosa, que o pulmão dele não dá conta de fazer esse trabalho. Então, você faz a conta da relação PaO2-FO2, dá abaixo de 200, abaixo de 100, e é a tentativa da equipe, do fisioterapeuta, junto à equipe, colocar esse paciente em pronação para que as áreas posteriores do pulmão dele consigam fazer melhor essa troca gasosa. Então, quando você vê a partir de agora um paciente pronado, um paciente naquela posição, você tem que na hora falar, putz, esse paciente está com um problema de troca gasosa. E daí vai ser automático, você vai olhar a gasometria dele, vai olhar os parâmetros ventilatórios, a conta vai dar muito baixa. Então o risco de vida desse paciente é muito grande, por isso ele fica em pronação, naquela posição. Agora, você nunca vai encontrar um paciente nessa posição se ele não estiver com problema de troca gasosa, porque daí não vai fazer sentido algum. Mas olha que legal, a partir de agora, quando você vê um paciente nessa condição, ou alguém te contar, ou você vê uma foto, você tem que na hora, seu cérebro tem que falar, putz, esse paciente não tá bem, esse paciente tá precisando de ajuda no ventilador mecânico para fazer a troca gasosa. E daí você confirma nos exames dele, a PIP dele vai estar alta, a FO2 dele vai estar alta, vai estar tudo que diz respeito à troca gasosa, vai estar bagunçado. E daí, novamente, existe receita de bolo? Não. Esse paciente você vai ter que ir ajustando até que ele mantenha uma saturação. Tanto que os pacientes em pronação, intubados, eu não sei se vocês já viram em algum momento, como que é feito? Então, o paciente fica nessa posição, né, deitada, e a cada 2 horas a equipe muda a cabeça dele de lugar. Então, ele está entubado, certo? Imagina a posição do tubo deitado desse jeito. Então, a cada 2 horas é virado o rosto do paciente para que o tubo fique bem posicionado. Depois de 2 horas, muda de novo a cabeça dele, até para esse paciente não fazer ferida. Muda os braços de lugares, então para esse paciente não ter ferida.
mas o tronco dele continua 12 horas naquela posição, que é pronado. E foi o que a gente mais viu durante a pandemia, fotos e fotos de pacientes desse jeito. Inclusive pacientes que não estavam entubados, pacientes no quarto, fazendo uso de ventilação não invasiva, de BiPAP, de CPAP, de oxigênio, que é a equipe que o físio recomendava. Olha, mesmo você acordado, tenta ficar mais horas do dia, 2, 3, 4 horas no dia nessa posição, para melhorar a troca das doses. Então, trabalhar na UTI, às vezes parece uma caixinha de surpresa, dá medo, porque a gente não linka esses pontos. Então, o que é comum? Eu quero decorar os parâmetros ventilatórios, eu quero decorar. Tá bom, mas o que aquele número representa? E olha que interessante, se você pegar um celular agora, eu tô com outro celular aqui, se você olhasse a bateria do seu celular agora, meu celular tá com 20%, você entender na hora que uma hora essa bateria vai acabar, que 20% da sua bateria do seu celular significa que ela tá chegando ao fim. Agora, se você carregou à noite seu celular, você olha lá, tá 100%. O que na hora você entende? Eu tô com bateria o suficiente para ficar o dia inteiro na rua. Eu posso dar meu plantão, eu posso atender meu paciente, eu posso por estágio, meu celular não vai descarregar. E quando a gente pensa em ventilação mecânica, o fisioterapeuta e o estudante, ele tem medo porque ele quer só decorar. Então, decorar os parâmetros ou sair apertando todos os parâmetros. Então, um passo fundamental para você se sentir seguro na ventilação mecânica, fazer o que é certo para o seu paciente e o melhor de tudo, ver ele melhorando, ver um paciente muito ruim evoluindo muito bem, é isso, é saber por que a paciente Tamir está com esse botão a este número. Isso é tão importante que vamos pensar, se você está me atendendo e eu estou com 70% de FI com uma gasometria ruim, o seu objetivo como fisioterapeuta naquele plantão, junto com a equipe, é fazer os meus parâmetros ventilatórios melhorar. Então, se a equipe falasse assim, nossa, Tamires, nossa, Ellen, nossa, Leandro, o paciente está melhorando? Qual o parâmetro que você teria que esse paciente está melhorando ou não no ventilador mecânico? Olha, ele estava com parâmetros altos de FI, ele já está com parâmetros mais baixos, a gasometria melhorou, ele já tá assim, ele já tá assado, e daí a equipe vai entender, todo mundo vai entender se esse paciente está melhorando ou não. Viu como é importante? Isso custa caro para a vida do paciente. Você entender ventilação mecânica vai ajudar ele a sair do pior momento da vida dele, para o melhor momento se recuperar, vai dar mais esperança para a família, sair daquela condição ruim. E vai te dar segurança para você atender qualquer paciente, independente se você tiver com um paciente cardíaco no ventilador mecânico, se tiver com um paciente, você vai conseguir trabalhar em qualquer UTI sem medo de alguma coisa errada acontecer, certo? Agora eu vou ler aqui, acho que teve 3 perguntinhas ou 3 comentários, vou ler aqui. Lembrando que toda terça e quinta a gente tem aula gratuita aqui no Simplificando. Então, toda terça é chamado Papo de Físio, em que a gente pega um assunto e descomplica. E toda quinta, rotina físio de UTI. Eu trago um caso real de um paciente que vai acontecer com você e te mostro como resolver aquela condição sem que você fique com medo quando chegar a sua hora. Então, o João falou assim, já podemos pensar no desmame do ventilador com paciente 21%? Sim. Por quê? 21% no ventilador, João, vai mostrar que da parte de troca gasosa ele está melhorando. Então, diminuir o oxigênio no ventilador mecânico tem que ser uma coisa diária sua. Então, você acabou de receber um plantão. Eu sou sua paciente, eu estou com 50% de FI. Você vai, atende outros pacientes, vê que minha saturação tá boa, vai lá e diminui. Deu 2 horas, minha saturação continua boa, você diminui, até chegar aí no mínimo. Quais são os mínimos de oxigênio para a gente estubar um paciente? De 21% a 30%. Acima de 30%, a gente já entende que esse paciente não está tão bem assim para sair da máquina. Agora, 21% a 30%, beleza, você pode tirar esse paciente que ele vai ficar bem. Isso é tão importante pensando em desmame, que se um paciente está saturando, está com 21% de FI,
durante o momento da extubação, você até pode deixar um catéterzinho de O2 por perto, mas não necessariamente esse paciente vai precisar. Agora, se você estuba o paciente a 30% de FI, pode ser que na hora que você estuba ele precise ainda de 1 litro de oxigênio pelo catéter. Então você vai lá, tira o tubo dele, deixa ele bem posicionado para ele respirar e talvez esse paciente precise de um catéterzinho a 1 litro. Coloquei o catéter, esse paciente está saturando bem? Vai lá e tira o oxigênio. Porque lembra, oxigênio baixo faz mal, mas oxigênio alto também faz mal, também lesa o pulmão do nosso paciente. Deixa eu ver, tem mais 2 perguntas. Podem mandar aqui as dúvidas. Deixa eu ver. Que vai passando aqui. Quem tá chegando a primeira vez, a Thaís falou, seja bem-vinda. A gente tem essas aulas. Hoje minha lousinha não contribuiu, minha caneta acabou. Mas normalmente é aula até com lousa, com cálculos ventilatórios. Seja bem-vinda. Existe alguma aula que você explique ventilação do começo ao fim? Ventilação do começo ao fim, assim, bem mastigada dentro do Simplificando a Ventilação, que é um curso aí bem extenso. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Gente, então é isso. O que eu quis mostrar para você nessa aula? Que não é porque não tem uma receita de bolo que você vai errar o bolo, você vai fazer o que é errado, ou você vai ter medo. UTI não é sinônimo de medo. Talvez neste momento seja para você, porque você ainda não domina o suficiente os assuntos da ventilação para entender o que está acontecendo. Uma vez que você entende ventilação, tá tudo bem. Você pode atender um paciente que acabou, sei lá, de ter um trauma, teve um acidente, tem fratura exposta, tem fratura de costela, tá com dreno, tá tudo bem. Porque você vai se sentir seguro de atender e de entender o que está acontecendo com ele. Do mesmo jeito que pode chegar um paciente vozinho de 90 anos, sei lá, e a equipe decidir entubar. Tá tudo bem, você também vai conseguir. Então é normal ter esses medos de, opa, mas e se o paciente for diferente? Ou ainda pensar, eu acho que eu não dou muito certo para o hospital. Eu não entendo, eu não ia bem nessa matéria da faculdade. Será que eu vou ser boa, se vou ser bom nesse assunto? Vai. Entendendo a ventilação mecânica, se sentindo seguro, você consegue trabalhar em qualquer lugar. E lembrando que no hospital a gente atende um paciente num todo. Então a gente consegue aí ser um fisioterapeuta bem completo e consegue aí se candidatar a essas milhares de vagas boas, bem remuneradas dentro da nossa profissão. Combinado? Essa foi a nossa aula de hoje. Boa noite, espero vocês nas próximas aulas. Se você é novo, tá chegando por aqui, toda terça e quinta tem encontro. E eu também tenho um grupo no Telegram gratuito que eu coloco várias matérias lá, várias dicas, vários PDFs. É bem fácil para entrar. Clica lá no link da bio que é um grupo gratuito. Um beijo. Se vocês ficarem com alguma dúvida ainda, podem me mandar no direct que eu vou ajudando vocês. E até quinta-feira, na nossa aula Rotina Físio de UTI.